Pessoal, vamos agora somente fazer a leitura. Vamos ver se a gente não para. O cordel ele não é pequeno, tá? Os cordéis. Guardei, não foi? Deixa eu só pegar aqui. Como assim, professor? Ele não é pequeno? Olha a finura, ó. Eu estou dizendo que não é pequeno aqui o texto para a gente, né? Mas vamos ver se a gente dá uma lida e dá uma... Olha como ele é, ó. Para quem ainda não teve contato com o cordel, ó. Esse aqui é em 6 versos, né? Não são em 7. São 6 versos. Aí vai depender do cordelista, tá? Ele vai escolher aí a ordem dos versos. A ordem que nós temos aqui do Chico Sales, que é o cordelista, ele é paraibano, o cordelista aqui do livro, é em 7 versos. E na ordem A, B, C, B, D, D, B. Né? Vamos lá, vamos tentar entender o enredo, né? A historinha. A Hora da Morte. Vamos lá, vamos ler. Esta primeira história me contou J. Canalha, afirmando ser verídica, se deu em Maracangalha. O conto do Carochinho foi com Nelson Cavaquinho que se passou a batalha. O sujeito teve um sonho do dia em que morreria. Seria na terça-feira, 28 era o dia. Do 1º de fevereiro, já estava em janeiro, começou sua agonia. No dia seguinte do sonho, procurou a cartomante, que confirmou a história. Ele mudou de semblante, dizendo-lhe até o horário, marcando no calendário ali naquele instante. Vamos tentar entender até aqui o que está sendo dito. Esta primeira história me contou J. Canalha, afirmando ser verídica, verdadeira, se deu em Maracangalha. O conto do Carochinho foi com Nelson Cavaquinho, que se passou a batalha. Esse Nelson Cavaquinho, ele teve um sonho do dia em que ele morreria. Seria na terça-feira, 28. Do 1º de fevereiro. vinte e oito de fevereiro, se eu não me engano. Só que do 1º de fevereiro já estava em janeiro, começou sua agonia. Ele já estava em agonia, né? Porque lá em 28 de fevereiro que ele iria morrer, mas ele já estava em agonia desde janeiro, né? No dia seguinte do sonho, procurou a cartomante, que confirmou a história. Ele mudou de semblante, dizendo-lhe até o horário, marcando no calendário ali naquele instante. Dizendo até o horário em que ele iria morrer. Então ele marcou no calendário, coitado. Já pensou? É muito cruel, né, gente? Tem algumas histórias assim na literatura de pessoas que sabiam. Imagine Aquiles. Vamos lá lembrar de Aquiles, lá da Ilíada. O Aquiles sabia, ele sabia que se ele fosse para a guerra de Troia, ele iria morrer. Só que o nome dele iria ser cantado e declamado pelas mais variadas sociedades, pelo resto da história, né? Como de fato aconteceu, né? Isso segundo a mitologia grega, né? Mas imagina o cara saber que está indo para a morte, né? Ou pior, a pessoa saber até o dia e a hora que vai morrer.
né? Tem filmes que contam esse tipo de história, né? Imagina a agonia da pessoa. Isso acontece muito nos corredores da morte, né? Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, cada estado tem a sua lei, né? E tem alguns estados que têm a pena de morte. E a pena de morte ela fica marcada, dia e horário. Imagina a pessoa que está nessa situação, né? Ah, professor, mas a pessoa cometeu crimes, a pessoa certamente foi uma pessoa cruel, né? A gente está falando lá no ensino religioso como as leis elas podem ser injustas. Porque a gente está trabalhando com justiça, né? E um dos conceitos de justiça é você seguir as leis, né? Ok, seguir as leis. Mas, por exemplo, seguiram as leis e mataram Jesus. Seguiram as leis e condenaram à morte Sócrates, né? Essas leis foram de fato justas, né? Percebem que as leis elas podem ter seus desvios, digamos assim. E tem um filme muito bonito, um filme belíssimo, que é o filme lá, A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. É um filme belíssimo, tem um gigante, um preto grandão assim, e que ele está no corredor da morte, né? Ele vai ser eletrocutado, né? Ele vai ser executado. Só que na história a gente fica sabendo que ele não matou. Eu acho que eram duas crianças, alguma coisa assim, que elas foram estupradas e mortas, né? Aí quem foi condenado foi ele, quando na verdade ele não foi o criminoso, foi uma outra pessoa lá, né? Enfim, as leis elas podem ter seus desvios, tá, gente? Então muito cuidado com isso. Vamos voltar aqui. Então essa pessoa ela já está sabendo o dia e a hora que vai morrer, coitado, né? Vamos lá, continuando. Seria às 23 horas, reafirmou com certeza. O cara saiu dali carregado de tristeza, murmurando repetia, meu Deus, mas que agonia, mostre-me sua grandeza. E com o passar dos dias aumentava a aflição, ele cheio de saúde naquela situação. Mas Deus, o que faço agora? Passava outra aurora e nada de solução. Ele pediu ajuda a Deus, né? Mostre-me sua grandeza, né? E com o passar dos dias aumentava a aflição e nada de Deus ajudá-lo, né? Quando chegou fevereiro, seu peito alto batia, procurou um hospital e na cardiologia, naquela dúvida infame, fez tudo que exame até radiografia. Coitado, né? Vou ler de novo para vocês verem o ritmo. Quando chegou fevereiro, seu peito alto batia. Procurou um hospital e na cardiologia, naquela dúvida infame, fez tudo que é exame até radiografia. Daqui para cá tem um probleminha, né? É na leitura que a gente percebe alguns probleminhas. Depois, na próxima aula, segunda-feira, a gente vai estudar sílaba poética, tá? A gente vai trabalhar sílaba poética. Segunda-feira. Próxima aula a gente vai trabalhar o que é sílaba poética, tá? Vamos para a próxima.
A gente está lá no final da página 136. Vamos agora para a página 137. Tem os 3 pontinhos lá em cima, né? Esses 3 pontinhos, ele quer dizer que não foi lido ou não foi posto todo o cordel no livro, tá? Eles colocaram ali o início, pularam várias páginas e chegaram a essa parte aí, tá? Essas reticências aí, tá bom? A saúde era perfeita, não tinha nem dor de dente, ficou um pouco animado, mais ou menos sorridente. Outra semana passou, o calendário voou, deixando-lhe impaciente. Ele fez todos os exames, né? Porque ele não tinha ido ao hospital, né? Seu peito alto batia, procurou um hospital e na cardiologia nada naquela dúvida infame, fez tudo o que é exame até radiografia. Fez todos os tipos de exame, né? Só que a saúde do cara era perfeita, né? Não tinha nem dor de dente. Engraçado, né? A pessoa sabe dia e hora que vai morrer, aí vai no hospital, não enxerga nenhum problema, né? Coitado. Até que chegou o dia daquela interrogação. Foi então dormir mais cedo, mas sua imaginação resolveu naquele instante tomar um duplo calmante e haja coração. Haja coração. O relógio despertador em cima de uma banqueta, ele embaixo do lençol, aquela triste faceta. 1 minuto era 1 mês, olha o relógio outra vez, batendo feito capeta. Coitado, né? Foi dormir até mais cedo. Colocou despertador. Só que a hora, coitada, a hora parecia que não passava, né? Coitado. Vamos ver como é que termina essa história. Estou curioso também. Depois, se passar das 11, ele estaria salvo daquela situação. Não seria mais o alvo, mas o tempo é assim. Quando quer fazer pantim, não dá nenhum intervalo. O professor quer fazer pantim, dar notícias alarmantes, espalhar boatos. Mas o tempo é assim. Quando quer fazer pantim, fazer muito alarme, né? Não dá nenhum intervalo. Não conhecia esse termo não, fazer pantim. Passava das 10h30 quando chegou o destino, bateu na sua cabeça feito badalo de sino. Ali naquele momento veio no seu pensamento sair daquele pepino. Vamos ver se continua na mesma ideia, né? A, B, C, B, D, D, B. Mesma coisa, A, B, C, B, D, D, B. Estamos encerrando. Último estrofe. Pegou o despertador, atrasou em 4 horas, em seguida adormeceu, feito anjos na aurora. Isto já faz 20 anos, vivinho e cheio de planos, sem pensar em ir embora. Olha só, não morreu. Pegou o despertador, atrasou em 4 horas, coitado. Ele atrasou o despertador para ver se ganhava mais tempo, né, aqui. Em seguida adormeceu, feito anjos na aurora. Isto já faz 20 anos. Disseram para ele que ele ia morrer. Ele teve um sonho disso, coitado. E isso já faz 20 anos, ou seja, vivíssimo. Vivinho e cheio de planos, sem pensar em ir embora. Agora que eu entendi a hora da morte, né? E olha as imagens aí, ó. Olha as imagens aí no livro. Coitado, ele
Essa primeira aqui na página 136, ele dormindo, ó, e ele sonhou com a guilhotina. Isso é uma guilhotina, tá, gente? Dia 28 de fevereiro, tá aqui os números, né? Agora eu entendi os números, ó, 2802. Aí tem a hora aí, ó, 11 horas. Tem os calendários, que ele vai marcando o xizinho, né, coitado. O batimento do coração, jogando cartas, ou seja, para passar o tempo. Ah, cartomante, né? A cartomante, né? Para imaginar o futuro, né? As 4 horas que ele atrasou, né? Menos 4 horas e continuou dormindo. E não teve nada de morte. Legal, legal. Mas normalmente e lá em cima também ele arrancando os dias, né? 23, 24, 25, ele vai arrancando os dias, né? Muito legal. Estou com quantos minutos aqui com vocês? 16. Tenho que dar uma pausa, gente.